Bem, né, a gente assuntando sobre as possibilidades ainda eleitorais, aí o Zé Dirceu deu uma entrevista esses dias e disse, não, né, 26 é Lula e tal, mas se não, 3 pontos, se não Lula, cravou o Haddad. O Haddad que nos últimos dias ficou meio embargado numa situação onde foi cogitada, inclusive, a troca ministerial, né, podendo o Mercadante assumir a função, ele ficando um pouco mais, vamos dizer assim, alijado daquela preferência maiúscula do Lula para ser o sucessor, né? O Haddad, depois dessa passagem por um ministério tão machucado e tão difícil de lidar, e que ele por vezes acerta e por vezes erra, e fica ali nos malabares da administração, ele ainda vai sair com capital político para ser o sucessor de Lula, ou essa não é uma certeza, mano? Eu acho muito difícil a história do Haddad também, depois desse Ministério da Fazenda. Eu gosto muito dele, como político, como intelectual, eu acho ele um ótimo candidato. Via ele, assim, nos debates em 2018, né, na propaganda política, via ele muito bem, né, muito... assim, um candidato com uma imagem, com uma figura muito fácil, assim, de entrar, né, com tudo no marketing político, mas, ao mesmo tempo, dentro do PT, ele está muito longe de ser uma unanimidade, né, tem muito fogo amigo contra ele dentro do PT. Eu acho ele uma figura muito isolada politicamente. Penso que o apoio do Lula, ele é verdadeiro, assim, acho que Lula realmente tentou fazer dele um sucessor, mas isso esbarrou na vontade de outros agentes políticos dentro do PT. Então, eu acho que realmente é muito difícil ele se transformar num sucessor do Lula para 2026. Eu não sei se talvez não possa ser uma liderança que volte a predominar em outros momentos, né? Porque o Lula também, com o envelhecimento dele, é natural que ele se preocupe cada vez mais com essa questão, claro, né, de quem vai ser o herdeiro político aí do Lula. Ele teve ontem na posse do João Campos, né, na presidência do PSB. Então, não sei, o João Campos está lá no PSB, como ele é filho, né, de um ex quadro político muito importante do PSB, não sei se ele estaria disposto a mudar de partido também, mas eu acho que o Haddad, nesse momento, ele não está com uma imagem muito de provável candidato, não. Mas as coisas podem mudar também, né? Eu acho que a política ela é toda muito dinâmica. O Haddad ele foi tão bem recebido nos primeiros meses como ministro da Fazenda por todo mundo, né? Pelo mercado, pela imprensa, pela militância. Só que é isso, assim, eu acho que algumas ações do Ministério da Fazenda começaram a enfraquecê-lo. Teve a situação do PIX, agora tem a questão do IOF. Acho que ele pode melhorar a imagem dele com o projeto de isenção de imposto de renda para pessoas que ganham até 5 mil reais. Isso tende a dar uma aliviada, né? A política é muito dinâmica, a gente pode ver esses movimentos. Mas hoje eu não cravaria ele como um sucessor em potencial do Lula. Acho que a imagem dele está muito fragilizada nesse momento político que a gente está vivendo agora. Aquela coisa do sucessor natural que está definido e tal, acho que já foi mais, né? Já teve um tempo. Hoje fica naquela assim, ele é uma possibilidade. E acho que a grande vantagem do Haddad hoje ainda para se fazer possibilidade, em que pese eu também gostar dele, assim como você, é o fato de a concorrência ser baixa. Porque os quadros do PT não são tão encorpados para essa sucessão, né? O Lula teria acenado uma possibilidade por Camilo Santana. Entre Camilo Santana e Haddad, vai de Haddad, né? Independente do que aconteça em termos de pasta, né? Mas eu penso que os dois maiores concorrentes para a sucessão do Lula no campo progressista estão fora do PT. É o João Campos e o Eduardo do Rio de Janeiro. Ai, meu Deus. Dudu. Ai, gente, me deu branco também. Eduardo Campos, não, mas Eduardo Campos era o pai do prefeito RJ. Não tem que botar o Eduardo Paes, poxa vida. Eduardo Paes, meu Deus.
Me O deu um Eduardo branco Paes, né? também. Nossa. Do Que com Paes. toda a sua malemolência, tanto ele quanto o João Campos, né, pertencendo a um outro lugar da política mais fisiológica e tudo, ainda assim passam um populismo, né? Tem a coisa do populismo, tem a coisa da popularidade, tem a coisa do manuseio das redes, né, que a gente vê que é uma dificuldade que o Lula não está sabendo lidar. O Lula perdeu 1 milhão de seguidores outro dia, não parece dar muita bola para isso, e isso é um problema, né? E aí não tem Ministério de Comunicação que possa salvar, nenhuma SECOM salva quem não sabe a importância desse ferramental hoje. Então eu vejo isso, assim, né? As maiores concorrências hoje estão fora do PT, mas o PT tem que ter o seu nome. Isso facilita o Haddad. Mas a gente vê, eu particularmente posso estar errado, mas eu vejo que hoje o principal quadro do PT em atuação é Gleisi Hoffmann, e pode ser ali que choque algum ovo, né? Para uma candidatura, enfim, petista lá na frente. Hoje a Gleisi é a capitã, né, do barco petista, tudo passa por ela, mano. Sim, eu sempre achei a Gleisi um nome muito forte, né? Ao contrário de muitas pessoas que criticam a Gleisi por parecer ser de extrema esquerda, né? Ah, porque não critica o Maduro, porque as relações com os ditadores. As pessoas repercutem uma série de críticas e não olham para a figura política dela, né? Que realmente é uma figura que tem muito traquejo, né? Ela entrou ali na articulação e também foi muito bem recebida. Ela entrou no momento de fragilidade do governo, de queda de popularidade, então ela pegou um grande desafio, né? E vejo que ela tem boas condições também de continuar sendo uma grande liderança para o PT. Ela conseguiu ali permanecer na presidência do partido também no momento em que o partido estava muito, né, estava com a reputação muito afetada por conta de todo o histórico da Lava Jato, da prisão de Lula, de tudo que aconteceu em decorrência disso, e ela conseguiu, né, entregar o partido reestruturado, ajudar na eleição do presidente, o que talvez seja um entrave com relação a ela é o fato de ser mulher, né, a gente sabe que ainda tem muita violência política de gênero, não é à toa que a única presidenta mulher, né, da história do Brasil foi vítima de um golpe completamente machista e misógino. Então, acho que isso seria um aspecto negativo de uma candidatura da Gleisi, né, que não pega a Michelle Bolsonaro, por exemplo, porque a Michelle ela não tem essa pauta de empoderamento e de destruição do machismo na política, né? Muito pelo contrário, a Michelle Bolsonaro ela entraria para trazer um Estado teocrático, em que as mulheres vão ser completamente submissas aos homens. Então, ela serve muito bem ao patriarcado com essa figura feminina dela. E a Gleisi não, a Gleisi seria um contraponto, né? Mas, assim, também não vejo uma herança imediata ali, que passe muito rápido do Lula para ela, né? Acho que essa figura do PT, ela ainda vai ser construída. Eu não sei se as lideranças do partido, elas têm receio de iniciarem, talvez, esse processo de sucessão com o Lula ainda no cargo de presidente e aspirando à reeleição, né? Mas em algum momento isso vai ter que ser feito e vai ter que se tornar público, porque está muito difícil mesmo a gente ver surgindo essa liderança dentro do PT.